Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. É emocionante, cara. Não importa se é o time da gente, se não é. Esse tipo de jogo que a gente viu agora, eles traduzem realmente o sentimento de um fã de futebol. Eles ajudam a explicar por que eu escolhi essa profissão, sabe? Por que o futebol é tão apaixonante? Por que essa é a maior competição de clubes do mundo? Por que essa foi a maior semifinal de Champions League de todos os tempos? Cara, incrível, inacreditável, fantástico, sensacional, impressionante, emocionante. Como eu disse aí na thumb, não tem uma palavra só que possa definir o que foram essas semifinais, o que foi essa classificação da Inter para a final da Champions League 24-25. Vai ter a sua segunda chance 2 anos depois de tentar o tetra, o seu quarto título europeu. Cara, tá até me faltando palavras que eu tô atônito, assim. E, cara, não me leve a mal se você for um simpatizante, um torcedor do Barcelona. Eu não sou torcedor da Inter, todo mundo sabe, mas, cara, eu tô emocionado, realmente, com o que foi esse jogo. E acho que tenho certeza que estaria, qualquer fosse o resultado. Tô cansado também de ver o jogo. Eu fico, assim, exausto quando eu tô assistindo um jogo como esse, quando eu tô trabalhando, tentando fazer alguma análise, se é que dá para fazer alguma análise, aí parafraseando o que disse o Vitor Sérgio Rodrigues na transmissão da TNT Sport. E, cara, eu vou tentar passar as minhas impressões aqui do que foi o jogo, que foi incrível, cara. E graças a Deus, dessa vez, né, não tive problemas de internet, nem nada disso. Consegui assistir o jogo na hora, né, no dia certo do jogo. Então vai deixando o like aí, a inscrição, o hype, se possível, e o feedback nos comentários depois que o vídeo acabar, beleza? Vou tentar passar aqui as minhas impressões, alguma análise do que foi esse Inter 4, Barcelona 3. Inter 7, Barcelona 6 no placar agregado. A Inter repetiu a escalação, havia uma dúvida quanto às condições físicas do Lautaro, mas ele começou jogando. Também havia uma questão quanto ao Di Marco voltando de lesão, e que teve uma partida muito ruim, né, na ida, sobretudo por conta da marcação ao Lamine Yamal. Se especulou o Carlos Augusto iniciando o jogo hoje, mas não aconteceu. O 11 inicial da Inter foi o mesmo de sempre: Sommer no gol, Bissek, com o Pavard ainda fora de combate na zaga pela direita, Acerbi centralizado, Bastoni na zaga pela esquerda, Çalhanoğlu, primeiro volante, Dumfries, o ala pela direita, Barella e Mkhitaryan os interiores, Di Marco na ala pela esquerda, Lautaro e Marcos Thuram, os dois atacantes. Já o Barça não tinha seus dois laterais, né, o Baldé e o Koundé. Se especulou também a troca do Gerard Martin, que não agradou no jogo de ida, mas olha que partidaça que ele fez, sobretudo no segundo tempo dessa partida de volta. E o Lewandowski, que voltou a estar à disposição, mas iniciou a partida no banco. Szczęsny no gol, Eric Garcia na lateral direita, Inigo Martínez e Pau Cubarsí na zaga, Gerard Martin na lateral esquerda. De Jong e Pedri, os dois volantes, Yamal pela direita, Olmo centralizado, Rafinha pela esquerda e Ferran Torres mais à frente. O jogo começou com muito estudo de parte a parte, né, uns 10 minutos ali de poucas chances realmente claras de gol. Um Barcelona tentando marcar alto e construir chances, né, com poucos toques, e uma Inter tentando as enxilingadas, meio que a gente projetava para o jogo. A primeira grande chance da partida surgiu aos 12, com o Lautaro lançando o Marcos Thuram, que saiu na frente do Szczęsny, tentou driblar, não conseguiu, mas ele já estava impedido. E a partir dessa primeira chance, a Inter começou a tomar conta do jogo, frequentar mais o campo de ataque, empilhar finalizações desviadas, conseguir escanteios consecutivos, até que numa tentativa ali de contra-ataque do Barcelona, aos 21 minutos, o time errou na saída de bola. O Di Marco desarmou no meio-campo, entregou para o Dumfries só rolar para o Lautaro, abriu o placar. Inclusive, se no primeiro jogo a imposição da atuação do Yamal estava impedindo o Di Marco de atacar, e o Ala até precisou de uma ajuda redobrada ali para tentar parar o garoto, dessa vez o interista voou e mal vimos o camisa 19 Culé pegar na bola na primeira meia hora de jogo. É claro que isso mudou, né, no decorrer
da partida, mas o Di Marco estava fazendo ali uma partida sublime enquanto ele esteve em campo. Não tinha condições físicas, clínicas de jogar os 90, muito menos os 120 de jogo, mas enquanto ele esteve em campo, olha, fino da bola, o Di Marco mostrou porque ele é, para mim, o melhor lateral esquerdo dessa temporada. E após sofrer o gol, o Barcelona tentou atacar mais, né? Não por estratégia da Inter, que tentou continuar em cima e não baixou as linhas, mas perdia bolas e permitia ali alguns contra-ataques do time do Barcelona. Aos 24 tivemos uma jogada com o Pedri pela direita achando o Olmo na cara do gol. Ele tentou a finalização prensada junto ao Acerbi e a bola passa à direita do gol. O Barcelona reclamou um toque de mão do zagueiro italiano, o VAR revisou e não marcou. Eu confesso que à primeira vista eu tive uma dúvida se realmente a bola tinha batido na mão, mas parece que o movimento ali do Acerbi é natural e é muito mais bola na mão, né, se é que toca, do que mão na bola. Ele não faz um movimento deliberado para tentar impedir a bola de passar. Nossa, comecei a soluçar. Aos 33, nova chance dos catalães com o Eric Garcia, também outro que fez um grande jogo. Ele que cruzou, achou o Ferran por trás da marcação do Bissek, ali ele esticou a perna e chutou, mas a bola bateu no Rafinha, que estava ali um pouco mais à frente. E aí a bola bate nele e sai. Aos 35, numa roubada do Rafinha no Lautaro, o Pedri achou o Yamal, que tentou o passe para o Ferran com o pé direito e o ponto improvisado de 9 não conseguiu finalizar. Aos 39, mais uma escapada do Yamal, que passou no meio de 2, mas ficou no carrinho de bola do Bastoni. E aqui é chover no molhado, falar da grande partida que fez o Bastoni, mais uma. Ele, dessa vez, foi o responsável ali por fechar o portão em cima do Yamal. Em dado momento do jogo, o Yamal até acabou passando por cima dele, né? A gente vai falar sobre isso já quando começarmos a enumerar as chances que o Yamal tem na partida e acaba desperdiçando. Mas, cara, nos primeiros 90 minutos, o Bastoni foi sublime para cima do Yamal, beleza? A Inter teve 2 chances batendo de primeira, após jogadas pela lateral direita, bate-rebates ali, que passaram à direita do gol do Chesney, uma com o Mkhitaryan aos 37 e outra com o Çalhanoğlu aos 40. No minuto seguinte, uma escapada em velocidade da Inter encontrou o Lautaro livre, o Cubarsí deu um carrinho por trás, ele toca a bola, mas há ali um trança-perna, sabe? Atinge também a perna ali, não vou chamar de tesoura, mas a perna realmente ali trava, as pernas do Cubarsí travam a perna do Lautaro, derruba, o VAR chamou e acertadamente marcou o pênalti. Çalhanoğlu na cobrança, varreu o Chesney, goleiro para um lado, bola para o outro, 2-0 para os donos da casa. Números do primeiro tempo, 67% de posse de bola do Barcelona contra 33% da Inter. 8 finalizações dos italianos, 3 no alvo, contra 6 dos blaugranas e apenas uma no gol. Resultado parcial justo, pelo que as duas equipes se propuseram a fazer. A Inter visando matar o jogo nas poucas chances que iria ter, porque sabia que iria ter menos a bola, mas dificultando as chances que o Barça poderia construir tendo mais a posse. Já o Barça, esbarrando não só na forte defesa interista, mas também nas suas fragilidades defensivas, e quando um time que ataca bem e defende mal não marca gols e sofre 2 nos primeiros 45, não há muito mais o que se dizer. Os números das estatísticas e também do placar do jogo já estavam dizendo tudo. No segundo tempo, com menos de 5 minutos, o Barça já reclamava um pênalti, que não aconteceu, e a Inter marcava o terceiro gol com o Acerbi cabeceando uma cobrança de falta, mas estava muito impedido e o gol foi anulado sem muito drama. Fato é que estava bem clara a estratégia da Inter, que agora sim escolheu defender a sua vantagem, frequentando mais o seu próprio campo de defesa e tentando novas investidas ofensivas apenas nas recuperações de bola e contra-ataques, explorando a linha alta do Barcelona. Mas ainda aos 53, 8 do segundo tempo, o Barcelona diminuiu uma jogada que tinha tudo para ser da Inter, né, com os dois laterais ao mesmo tempo na área. O Gerard Martin cruzou para o meio ali da área e o Eric Garcia, que é zagueiro de origem, apareceu em diagonal, vindo da direita para chapar no ângulo, 2-1. Logo após o gol sofrido, o Inzaghi sacou o Di Marco e pôs o Carlos Augusto, reoxigenando ali a ala esquerda e reforçando a marcação no setor, já que a tendência a partir dali era de ter um Barcelona ainda mais presente no campo de ataque. E aí o Barça teve um contra-ataque originado de um escanteio para a Inter, 3-2, eram ali o Pedri, o Eric Garcia e era o lateral esquerdo, né? Que agora me foge o nome dele, mas eu vou lembrar.
né? E ali o penúltimo passe, né, o Gerard Martin. E aí no penúltimo passe do Pedri, quando ele poderia ter acionado o Eric, ele faz a opção, né, pelo Gerard Martin, né, que rola no segundo pau, e aí sim o Eric recebe a bola, encheu o pé e o Sommer fez uma defesa absurda. Absurda! Foi a defesa da Champions, a defesa que fez o Sommer nesse jogo. Nesse lance, mais defesas do Sommer viriam por aí. Mas aos 59, né, 14 do segundo tempo, não teve muito jeito. A pressão do Barcelona surtiu o efeito e mais uma assistência do Gerard Martin, que cruzou no ponto futuro. Achou o Dani Olmo por trás da marcação que de cabeça empatou o jogo. A Inter tinha sentido muito o ímpeto do Barcelona e recuar as linhas tão cedo no jogo pagou seu preço, né? Principalmente tendo ela, né, a Inter, já tido a experiência na ida de ter aberto 2-0 e sofrido um empate ainda no primeiro tempo. E aí vem um time como o Barcelona, com o ataque que tem, confiante no jogo, crescendo de produção, com jogadores e tendo mais autoconfiança, como estavam tendo, estou falando aqui do Eric, do Martin, do Yamal, enfim, vários outros jogadores que estavam muito bem na partida. E aí eles tendo mais a bola, frequentando mais o campo de ataque, é muito diferente do que simplesmente administrar um empate sem gols. Quando um time está perdendo por 2-0 e empata, você pode ter certeza que ele está mais próximo de fazer o terceiro do que sofrer. Aos 68, num erro de passe da Inter, que resultou no contra-ataque do Barcelona, o Yamal sofreu falta fora da área, no campo. Na hora, o juiz marcou o pênalti, mas o VAR corrigiu e remarcou a falta fora da área. E aí o Inzaghi mexeu mais 2 vezes no time. Saíram o Lautaro e o Bissek, entraram o Taremi e o Darmian. O camisa 10 já não tinha mais condições físicas de continuar jogando, ele que era a dúvida antes do jogo começar. Se arrastou enquanto deu na partida, inclusive fez um gol e sofreu um pênalti. E o zagueiro era um dos que mais sentiu a evolução ali do Barcelona na partida e era um dos que mais estava falhando. A opção pelo lateral empurrou o Dumfries para uma segunda linha de 4, abriu o Mkhitaryan como winger pela esquerda e nesse momento saía de cena o 5-3-2 defensivo e entrava em cena o 4-4-2 para ajudar o time a ter mais cobertura no meio e menos exposição nas inversões de jogadas. O Barça fez uma troca na zaga, saiu o Íñigo Martínez e entrou o Ronald Araújo. No minuto seguinte, o Yamal fez mais uma grande jogada, finalizou no ângulo, mas o goleiro Sommer voa para catar mais uma, praticamente um gol feito do Barcelona e que o goleiro ali fez mais um milagre. As últimas mudanças da Inter, pelo menos ali naquele tempo regulamentar, Zielinski e Fratesi nos lugares de Çalhanoğlu e Mkhitaryan. O Barça respondeu com Fermín López no lugar do Dani Olmo. E logo depois da Inter conseguir uma das poucas escapadas que teve no segundo tempo, depois do empate, um passe longo ali para o Thuram que o Chesney saiu para afastar, o Pedri fez o passe para quem aparecer para decidir aos 87, o jogador mais decisivo para o Barcelona na temporada, o brasileiro Rafinha, que tentou de primeira com a perna boa, o Sommer defendeu, no rebote de direita, que não é a melhor, ele coloca no cantinho, 3-2, uma virada inacreditável, mas muito merecida pelo que foi o segundo tempo do Barça. Ainda deu tempo do Lewandowski entrar no jogo, no lugar do Ferran Torres, e do Yamal acertar a trave nos acréscimos quando o jogo já parecia liquidado, o Barcelona iria para a final, mas era normal que nos minutos finais a Inter fosse para a área, mesmo sem ser o melhor atacante, mesmo sem 2/3 do seu meio-campo titular, mesmo sem um dos seus 3 zagueiros altos para tentar ganhar as bolas aéreas lá na frente, e mesmo assim o Dumfries, sempre ele, achou o Acerbi como um 9 para empatar o jogo, praticamente embaixo da trave, 3-3, e se a virada do Barça era inacreditável, o empate àquela altura já era mais do que improvável. 3-3 de novo, 6-6 no agregado. Fomos para a prorrogação. Mas só para título de curiosidade, eu anotei aqui os números finais dos 90 minutos, né, do segundo tempo. Foram 16 finalizações do Barcelona, ao fim desses 90 regulamentares, 8 no alvo. Pelo menos 3 defesas impressionantes ali do Sommer. Uma delas no lance que originou o terceiro gol do Barcelona. E o Barça teve 70% de posse de bola, né? Já tinha tido mais posse no primeiro tempo e aumentou ali 2%. Parecia mais, né, vendo o jogo, que foram mais do que esses 2% de superioridade em relação ao primeiro tempo. Na segunda etapa, a Inter teve 11 finalizações, 5 no alvo e 30% de posse de bola. E aí, com a prorrogação, os dois times ganharam uma substituição extra. O Barça, que só tinha feito 3, fez a 4ª, no fizinho do primeiro tempo extra, trocando o Eric Garcia pelo Hector Forte. Já a Inter fez uma mudança estratégica. Com o Dumfries,
O Dumfries voltou para a primeira linha de defesa, né? O Darmian passou a ser zagueiro, o Acerbi saiu da direita da zaga para a esquerda, o Bastoni virou lateral esquerdo e o Carlos Augusto foi para o meio. Por quê? Porque o Carlos Augusto tomou um cartão amarelo e era ele que estava responsável pela marcação do Yamal. Então o Bastoni sendo empurrado ali para a lateral, mesmo tendo um zagueiro improvisado, né, que era o Darmian, ele ficaria um pouco mais sólido para poder bater de frente ali com o Yamal, beleza? E aos 98 minutos, ou seja, 8 do primeiro tempo da prorrogação, gol da Inter. O Thuram fez uma grande jogada pela direita, girou o corpo, rolou pro Taremi fazer o pivô perfeito pro Fratesi marcar, batendo no cantinho do goleiro. E a Inter ainda teria uma chance de marcar no segundo tempo, né? Aliás, no último minuto, né? No último segundo do primeiro tempo extra, mas na hora que o Bastoni fez ali o último passe pro Taremi, exatamente no mesmo segundo que a bola passou, o árbitro colocou o apito à boca e apitou o fim da primeira etapa. Eu fiquei imaginando, cara, se sai um gol do Barcelona e essa chance de gol faz falta para a Inter, isso ia dar uma polêmica danada. Para os minutos finais, entraram o Paul Vitor e o Gavi no Barcelona, saíram o Cubarsí e o Pedri. Tudo ou nada ali para o Hans Flick. Reoxigenou o meio campo, trocou um zagueiro por um atacante. Mas esse tipo de estratégia, quando a gente vê que vai ser realmente ataque contra a defesa e dane-se a tática, normalmente desorganiza. O time que aposta tudo isso aí no tudo ou nada começa a empilhar atacante no jogo. Mesmo assim, o Barcelona foi aí para essa loucura aí nos 15 finais, e depois do Lewandowski perder o gol embaixo da trave após o cruzamento do Yamal, a Inter fez a sua sexta troca. Saiu o Dumfries, morto de cansado, e entrou o De Vrij na zaga. Com isso, o Darmian foi devolvido para a lateral direita. O lance seguinte foi chance de gol para a Inter, perdida pelo Fratesi, ou melhor, defendida pelo Chesney, que mandou a bola para escanteio. O Fratesi estava até impedido no lance, tá? Se o gol sai, ia ser revisado e ia ser anulado. Como foi escanteio, foi até bom, mas não deu em muita coisa, porque não aconteceu uma outra chance de gol para a Inter. A última grande chance ali do Barcelona foi aos 113, mais uma finalização cruzada do Yamal, mais uma defesaça do Sommer. E como eu disse, não era surpresa imaginar que esses minutos finais, que todo o segundo tempo extra, seria de um ataque contra a defesa do Barcelona. Mas a Inter fez o que de melhor sabe, se defender. Quando não com seus zagueiros, com seu goleiro. Foi guerreira, lutou até o final. Não se entregou nem quando jogou pior no segundo tempo e tomou um gol de virada com 3 minutos para acabar e voltou a empatar o jogo nos acréscimos. Fim de jogo, 4-3 e Inter na final, a maior semifinal de Champions de todos os tempos. 7-6 no agregado, 13 gols com 12 jogadores diferentes marcando. Eu não peguei os números finais do jogo, não sei se vai dar tempo aqui de eu dar uma olhada, né? De abrir aqui as estatísticas para ver como terminou ali, número de finalizações, finais, posse de bola e tudo mais. Mas eu acho que, no fim das contas, pouco importa, né? Eu vou tentar abrir aqui rapidinho, mas se não der, a gente começa a fechar aqui o nosso vídeo, porque, cara, que jogaço. Que jogaço. Um jogo, assim, para sempre. Quem viu vai contar desse jogo por gerações. 15 anos depois de uma semifinal também histórica, lá em 2010, onde o Barcelona era favorito, e a Inter conseguiu a classificação, vencendo o primeiro jogo por 3-1, perdendo o segundo por 1-0 no Camp Nou, no jogo que ficou marcado, né, pelo ônibus estacionado ali do Mourinho. Abri aqui as estatísticas da partida. O Barcelona terminou com 72% de posse de bola, com 22 finalizações, 10 no alvo. 13 chutes finais, né, da Inter, 7 no alvo, apenas 28% de posse de bola. Cara, um jogo assim de números avassaladores, né, para o Barcelona, principalmente ofensivamente falando, e um jogo que me desmentiu no fim das contas, porque, na verdade, duas partidas que me desmentiram, porque eu não esperava tantos gols no primeiro jogo e muito menos no segundo, onde tivemos 7 gols, onde tivemos 120 minutos de partida, onde tivemos um enredo ainda mais impressionante do que foi no primeiro jogo e, cara, que me emocionou bastante, cara, ver essa partida. Foi incrível, mas no fim das contas, passou o melhor time. Como assim, Nicolas? Você vai falar que a Inter é melhor time do que o Barcelona? Não é necessariamente o time mais encantador. Esse sim é o Barça. Mas a Inter é um time que funciona melhor em todas as fases do jogo.
Se o Barcelona tem o melhor ataque da Champions e de toda a temporada, são mais de 150 gols marcados, é um time que também sofre muitos gols. A Inter, por sua vez, tem a melhor defesa e não se limitou a confiar tudo na sua solidez para buscar a classificação. A Inter chegou para essa eliminatória com 5 gols sofridos e sofreu 6 só do Barcelona. Isso é mérito do Barcelona. Isso mostra como o Barcelona é muito forte ofensivamente. Mas também mostra o que é o Barcelona, né? É muito mais um time de atuações individuais muito boas, né? A notícia do primeiro jogo foi o Lamine Yamal, que tem muito talento, que é um menino extraordinário, que tem tudo para ter uma carreira brilhante. Tem o Rafinha, que faz uma temporada absurda. Eu acho que essa eliminação nada tira do Rafinha a condição ali de poder brigar por prêmio individual na temporada, por bola de ouro, por FIFA The Best. Embora a gente supervalorize muito esse tipo de premiação, a gente gosta de debater sobre isso, a gente gosta de polemizar sobre isso, né? Mas independente do que aconteça, eu acho que o resultado final da Champions vai ter uma influência muito grande, nada vai tirar do Rafinha o mérito que ele teve de ser o melhor jogador da Champions. Ele foi o melhor jogador da Champions. E aí o Barça também não teve o Lewandowski, né, que é o seu artilheiro, mais uma vez marcando mais de 40 gols, superou ali a marca de 100 gols com a camisa do Barcelona. O Lewandowski não jogou a primeira partida, entrou ali com 2, 3 minutos para acabar no segundo tempo. E cara, e a Inter é um time em que o coletivo brilha muito mais do que as individualidades. As individualidades aparecem com mais naturalidade. É uma Inter mais low profile, né? Um goleiro que há muito tempo chama a atenção, mas jogava no Mönchengladbach da Alemanha, que é um time sem tanto holofote assim. Depois ele teve até uma rápida passagem pelo Bayern, enquanto o Neuer estava lesionado. E ao perder a vaga de titular, a Inter foi lá, pensou. E hoje mostra porque ele está muito vivo nessa briga aí para ser o melhor goleiro da Champions. Acho que está entre ele e o Donnarumma. O Donnarumma sendo eliminado amanhã, se caso aconteça, vai ficar muito claro que o Sommer é o melhor goleiro dessa Champions também. A Inter, que tem um dos melhores zagueiros do mundo, eu afirmo, o melhor canhoto do mundo nesse momento, que é o Bastoni, liderando um trio que conjuga boa estatura, força física, velocidade e qualidade nos passes. Tem um motorzinho no meio-campo que corre o tempo todo e que poucos times no mundo têm, que é o Barella. Tem 2 alas impressionantes que funcionam como pontas, o Dumfries e o Di Marco. Ótima partida de ambos, o Di Marco enquanto esteve em campo, o Dumfries, o jogo quase todo. Que eliminatória que o Dumfries fez, né? Participou de 3 gols na ida, com 2 gols ele marcando. Foi o único jogador que marcou mais de um gol em toda essa eliminatória. E também participou de 2 dos 4 gols hoje. Cara, e a Inter que tem também no seu meio campo, que é o mais intenso da Europa, e se a gente dissesse há 5 anos que 2 desses 3 meio-campistas estariam, né, fazendo parte do meio-campo mais intenso da Europa, a gente iria duvidar muito, né? Que são o Çalhanoğlu, outrora um meia ofensivo, que foi transformado em redista, e o Mkhitaryan, que foi um meia aberto, né, um ponta, um winger, e hoje é um interior de posse de bola. E que tem uma dupla de ataque também com um francês, filho de um lendário zagueiro, que é ídolo de um dos rivais nacionais da Inter, né? E que se tornou um verdadeiro achado ali do time nerazzurri, para substituir outros grandes caras que o time teve nos últimos anos. Caras como o Lukaku, caras como o Dzeko, e que o Marcos Thuram não deixa a torcida sentir saudades, sempre ao lado de um argentino, que é um verdadeiro símbolo de raça e superação, mas também de qualidade técnica, né, que um dia alguns ousaram subestimar, alguns que poucos que o veem jogar com regularidade já duvidaram que ele tinha essa qualidade. Um cara que se jogasse em um time mais midiático, numa liga mais assistida, ou se tivesse mais os holofotes que outros times têm, estaria na conversa para ter sido escolhido um dos melhores jogadores do mundo no ano passado, porque foi campeão, artilheiro e melhor jogador do campeonato italiano, e também ergueu o título, foi o goleador máximo e marcou o gol que levou o título da Copa América com a seleção argentina, o Lautaro Martínez, El Toro para os íntimos e Nuestro Capitano para quem vai ao San Siro vestido de azul e preto. Parabéns à Inter de Milão, parabéns também ao Barcelona por ter sido um adversário à altura. Em nada diminui a temporada fantástica